na capital federal, mas a gente continua com um assunto bastante importante nesta semana. A gente vai conversar com o Mardélio Couto, diretamente de Belo Horizonte, que vai atualizar a situação em Minas Gerais. Boa tarde, boa noite para você, Mardélio. Boa noite, Coutinho. Boa noite, Bentivolio e aos ouvintes que nos acompanham, atualizando a situação aqui em Minas Gerais em relação às chuvas. Vou começar falando dos números gerais. A gente sempre começa essa participação aqui atualizando. Nós tivemos a confirmação de mais 5 mortes, infelizmente, aqui em Minas Gerais, em decorrência dos temporais, subindo então o número de óbitos de 19 para 24 em decorrência das chuvas aqui em Minas Gerais. Dados atualizados hoje pela Defesa Civil do Estado. Coutinho, Bentivolio e ouvintes, nós também tivemos uma atualização significativa no número de cidades em situação de emergência. Mais 196 municípios decretaram situação de emergência aqui em Minas. Agora, nós temos 341 municípios neste tipo de situação. Também falando sobre interdições aqui em Minas Gerais. A situação até melhorou, mas nós ainda temos muitos problemas. A situação melhorou nas estradas federais, as estradas federais que cortam aqui em Minas Gerais. Mas nas estradas, nas MGs, nas estradas estaduais, muitos bloqueios parciais ou totais ainda aqui em Minas Gerais. Há muitos locais com bloqueio, desmoronamentos de terra, deslizamentos, em alguns locais as encostas encobriram totalmente as estradas e nós temos aqui cerca de 90 pontos de interdição parciais ou completos aqui em Minas Gerais. Temos 90 pontos de interdição parcial, dando detalhes aqui, 90 pontos de interdição parcial e 42 pontos de bloqueio total. Coutinho, Bentivolio, repercutindo muito aqui em Minas Gerais em situação em decorrência das chuvas, aquele prazo relacionado às barragens. Só relembrando para o ouvinte, ontem a gente destacou aqui nesse mesmo horário que o governo de Minas e o Ministério Público deram um prazo de 24 horas para 3 mineradoras aqui de Minas Gerais, donas de 31 barragens aqui no estado, apresentarem um cronograma detalhado sobre a situação dessas estruturas. Alguns detalhes que o governo de Minas quer saber sobre o índice pluviométrico na região onde ficam essas estruturas, a condição dessas estruturas, há problemas, há trincas, há falhas, há erosões. São algumas das perguntas que constam aí nesse levantamento do governo de Minas e que as empresas têm que apresentar. E nós já temos aqui alguns detalhes explicando para o ouvinte. Dessas 31 barragens, 29 pertencem à Vale. Vale que era a dona da estrutura que se rompeu em Brumadinho em 2019, matando 270 pessoas e também é uma das acionistas, uma das controladoras da Samarco, que é dona daquela barragem que se rompeu lá em Mariana, matando 19 pessoas. 29 estruturas, barragens aqui em Minas Gerais, que estão em níveis diferentes de emergência, pertencem à Vale. Outras 2 pertencem à ArcelorMittal Brasil e Minérios Brasil. Eu tenho aqui números detalhados que foram divulgados há pouco pelo governo de Minas, Bentivolio e Coutinho. Dessas estruturas, de 31 estruturas, o governo recebeu os dados de 27. Então, ainda faltam 4 estruturas, 4 barragens para o governo de Minas e o Ministério Público ter acesso a detalhes como estão as condições dessas barragens. O governo aqui procurado por nossa reportagem não destacou quem enviou, qual empresa falta, só que informou que das 31 barragens aqui em Minas, 27 foram apresentadas as documentações. O prazo já encerrou, o prazo terminou hoje. 11h15 da manhã e ainda tem empresa precisando entregar essa documentação. Para a gente repercutir aqui em relação à barragem, muitos mineiros criticam o domínio das empresas aqui em Minas Gerais. É o caso, por exemplo, do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Hoje mais cedo ele concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele destacou, entre outras coisas, que aqui em Minas Gerais quem manda são os empresários, donos das mineradoras. Vamos ouvi-lo. Está na mão deles. Nós não temos ordem, nós não temos autoridade, tá certo? Ninguém foi preso. E na hora de fazer um minuto de silêncio para mais de 300 mortos em Brumadinho, o presidente da Vale, da época, não se dignou a levantar. E está solto, como o de Mariana está solto, o de Brumadinho está solto, e o próximo que vai acontecer, né? Já houve invasão, já houve soterramento de carro aqui em Brumadinho.
Pois é, esse é o prefeito Alexandre Calil, e para a gente terminar aqui falando de barragens, a gente teve acesso a um documento, Bentivóglio e Coutinho, a gente teve acesso com exclusividade, jornalismo da Band, relacionado à estrutura, à barragem da CSN, que fica em Congonhas, na região central aqui de Minas Gerais. Segundo esse documento que a gente teve acesso, a estrutura da mineradora CSN em Congonhas precisa de reparos imediatos. Esse documento da Agência Nacional de Mineração, obtido aqui por nossa reportagem, aponta que melhorias precisam ser realizadas na estrutura. Essa estrutura, Coutinho e Bentivóglio, é a maior barragem em área urbana do mundo e fica aqui em Minas Gerais. A gente teve acesso aqui aos detalhes, os principais reparos que precisam ser feitos nessa estrutura. Desbloqueio de acesso em decorrência de taludes da barragem que se escorregaram, a desobstrução de canaletas de drenagem, correção de algumas erosões ali na estrutura da barragem e a estabilização de uma encosta em terreno onde foi identificada uma trinca extensa. Esse documento é da Agência Nacional de Mineração, ou seja, a agência que regula as barragens aqui no país. Nessa semana, a gente falou sobre isso aqui, a barragem apresentou um vazamento de água, assustou os moradores de Congonhas, a gente procurou a CSN e ela afirmou, entre outras coisas, que esse vazamento que circulou nessas imagens nas redes sociais aqui em Minas Gerais não é exatamente um vazamento no maciço da barragem. O que é maciço? É o corpo da barragem. E a empresa atribuiu essa situação às chuvas. Essa barragem Casa de Pedra da CSN, dando alguns números para encerrar aqui, ela tem 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Essa estrutura é 4 vezes maior que aquela da barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu em Brumadinho em 2019, matando 270 pessoas. Apesar desse documento que a gente teve acesso, a CSN disse para a nossa reportagem que a barragem é segura e estável. Sobre esses pontos específicos apontados no documento, a ANM, esse documento da ANM, a gente questionou a empresa CSN, ela não deu detalhes sobre esses pontos. E a pergunta é, né, Coutinho e Bentivóglio, para a gente encerrar aqui, se a barragem é segura e estável na avaliação da dona da estrutura, da CSN, por que a Agência Nacional de Mineração pediu para